E aí, galerinha do quinto ano, vamos aqui iniciar mais uma videoaula, né? Nossa videoaula, como sempre, inicia-se com a correção da atividade que a Pro passou na aula passada. E aí vocês vão pegar o livro e vão abrir aí na página 397 do nosso livro. E vamos ter esse conteúdozinho aí, um exercício tranquilo, né? Primeiro, segundo, terceiro, fácil, né? Falando sobre a questão da nossa pecuária, essa atividade tão velha aí, né, para o ser humano, lá do tempo pré-histórico já. Se tinha relatos, né, do processo, né, dessa atividade desenvolvida pelo ser humano. Então vamos aí. Com base nas informações do texto, complete as frases. Pecuária é o trabalho de criar gado. Na pecuária extensiva, né? Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas, alimentando-se de pastagens naturais. Letra C. Na pecuária intensiva, os animais são criados em áreas menores, cercadas, com pastagens especiais e recebem vacinas, cuidados veterinários e alimentação controlada. Na letra D, no Brasil, o rebanho mais numeroso é o rebanho bovino. 2. Analise os tipos de pecuária citados na página anterior e responda. Quais criações existem no lugar em que você vive, né? Aqui no lugar onde a gente vive, né, existe muito a criação de caprinos, né? Existe a criação de bodes, é uma tradição aqui na nossa região, as pessoas apreciam muito essa carne e a criação de caprinos é muito mesmo ainda desenvolvida aqui pela gente, né? A de aves também, a questão de criar galinhas, é um hábito nosso. Existe a questão da criação de gado, mas o rebanho bovino não é tão desenvolvido na nossa região, né? Então, eu acho que o predominante mesmo para nós em criações é a questão mesmo dos caprinos, né? A questão de criar cabras, né? Bodes aqui. Por quê? Porque existe uma cultura muito forte na nossa região do consumo, né, desses tipos de animais. Quais criações não existem no lugar onde você vive? Então, aqui na nossa região não existe criação de búfalos, né? Podemos colocar aí. Búfalo não é uma criação. Eu também, né? Eu acho que não vejo falar muito da questão da criação de rãs por aqui na nossa região. É outra coisa que não tenho conhecimento que exista, então podemos utilizar aí a criação de rã e a criação de búfalo. Na nossa região não é, de forma alguma, uma das culturas mais desenvolvidas. Búfalo não existe aqui, ninguém cria, né, por aqui esse tipo de animal. Então, sei que animais você conhece, mas não são comuns no lugar onde você vive. A gente poderia colocar aí, né? A gente pode colocar aí o búfalo, né? Um animal que a gente raramente vê por aqui, nunca viu. Eu mesmo, tirando a questão da televisão, eu nunca vi um ao vivo. Então, eu acho que o animal que por aqui nós não temos de forma nenhuma acesso é a questão dos búfalos, né? Porque os outros não, os outros... o bicho de seda também é outro animal que a gente não tem essa intimidade toda. Vamos aí para o terceiro, né? Na letra C a gente coloca búfalo, né, e bicho da seda. No terceiro, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira a gente tem os numerais de 1 até 5 e aquelas classificações de acordo com a criação, né? Aí tem avicultura, sericicultura, ranicultura, cunicultura e apicultura. Então, do outro lado existe criação de bicho da seda, criação de rã, criação de abelha, criação de aves e criação de coelhos. Então, vamos fazer essa associação. Então, no quadradinho onde vamos responder, vai ficar 2,
né? O primeiro tem criação de bicho da cera, a gente vai colocar 2, que é um exemplo de sericicultura. Criação de rã, 3, que é ranicultura. Criação de abelhas, vamos colocar o 5, que é apicultura. Criação de aves, vamos colocar o 1, que é um exemplo de avicultura. E onde tem criação de coelho, a gente vai botar o 4, que é um exemplo de canicultura. Vocês agora vão pegar aí o livro de vocês, vão colocar a data, né? Não esqueçam esse procedimento de colocar a data. E vão pegar o livro aí de vocês de ciências. E a nossa atividade de hoje é falando aí sobre a questão, né? Dando continuidade à questão aí da relação do ser humano com a natureza. E aí nós vamos começar na página 513. Nessa página 513, né, vamos no primeiro momento falar aí sobre, né, a natureza tem um equilíbrio entre as populações de animais e dos seres humanos, que muitas vezes quebram esse equilíbrio com suas ações. Então, existe aí um objetivo, né, um porquê de quê? Do porquê que aquilo precisa ser seguido. Então, às vezes, os animais, eles seguem um ritual para que, de certa forma, aquele equilíbrio não seja quebrado. O que a Pro quer dizer com isso aqui? Ó, os animais, eles são predadores e também são presas. Numa cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro, né? Então, nessa cadeia alimentar, às vezes, vamos pegar aí uma cadeia para vocês perceberem. Vamos pegar aí 3 animais, uma cobra, um sapo e um inseto, uma mosca, um mosquito, alguma coisa nesse sentido. Então, nessa cadeia, a cobra, ela é predador de quem? Do sapo. Então, ela se alimenta a partir do sapo. O sapo, que era presa da cobra, é predador do inseto. Se porventura, nesse processo, eu quebro o equilíbrio, né? Eu passo a matar discriminadamente o sapo, eu vou estar quebrando ali aquele equilíbrio, porque ele era a presa, né? O alimento da cobra, e ele era o predador do inseto. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio na questão de que a cobra não tem como se alimentar, e os insetos vão se reproduzir de forma, né, indiscriminada, porque o seu predador não existe mais. Foi isso que ele quis dizer aqui quando ele fala da questão do equilíbrio, né? Ó, a gente tá falando aqui de quem é presa de quem. Então, tá aí, né, os exemplos. O leão, ele é predador aí da zebra, e o leão aí também, aqui é dos gnus, né, dos búfalos aí. Por quê? Existe esse equilíbrio aí na natureza, da questão de que precisa ser respeitado. O primeiro processo que o ser humano contribui para esse desequilíbrio é essa daí, ó, a caça ilegal. Então, a redução do número de jacarés no Pantanal, em virtude da caça discriminada, aumentou a quantidade de piranha, que são os alimentos do jacaré. A Pro acabou de falar isso, né? Houve lá um processo, tinha o jacaré, que era o quê? O predador, né? De quem ele era predador? Das piranhas, né? Mas o homem, ele é predador de todos os animais. Então, o homem chegou lá e começou a matar o jacaré, né? De forma indiscriminada, quer dizer, ele matava simplesmente pela questão econômica, ele queria utilizar partes, o couro do jacaré, a carne, né? Então ele foi matando aí sem se preocupar com este equilíbrio, né? Quando ele diminuiu de forma considerável o número de jacarés nessa região do Pantanal, as piranhas que não tinham mais o seu predador passaram a quê? A aumentar também de forma desenfreada. Então percebam que tudo na natureza precisa ser respeitado este equilíbrio, porque uma coisa depende da outra. Quando você interfere na natureza de alguma forma, óbvio que você vai ali desencadear
um desequilíbrio em algum momento. E a caça ilegal é uma das formas que o homem faz, né, de interferir nesse equilíbrio ambiental. Outra forma aí, né, muito utilizada por nós seres humanos, é a questão aí das alterações dos rios. Então, por N motivo, nós fazemos essa prática aí, ó. Para atender às suas necessidades, o ser humano altera o curso dos rios a fim de facilitar a navegação, a irrigação de áreas secas, a construção de represas e barragens para movimentar as usinas hidrelétricas. Então, esse processo de alterar o curso de um rio, óbvio que causa um dano considerável à natureza, né, gente? Nesse processo, onde você modifica o caminho de um rio, quando você represa aquele rio, claro, é necessário que haja essas intervenções para que o homem moderno, né, o homem chamado contemporâneo, consigam viver dentro do conforto. Sim, é necessário, mas precisam se desenvolverem técnicas alternativas onde a gente possa, de forma mínima, interferir no equilíbrio da natureza. Então, modificar o curso de um rio jamais pode ser considerado uma forma mínima. Nesse processo, muitos animais ali aquáticos vão morrer, né? Muitos animais ali que dependiam daquela água naquele curso, fazia parte do seu habitat natural. Também, né, você modifica ali aquela região porque você vai inundar uma região que não era daquele jeito quando você represa o rio. Então você pode perceber que tudo é um desequilíbrio, tudo é uma forma de alterar a relação do homem com a natureza. E aqui no nosso país, a PRO costuma bater muito nessa tecla da questão de que existe outras alternativas para a produção de energia, né, que é uma dos objetivos maiores quando você constrói uma usina hidrelétrica, é a questão do fornecimento da energia, né, para uma população, para cidades. Mas existe no nosso país outras formas que não são tão utilizadas, como a questão da energia eólica, né? Porque o Brasil é um país todo litorâneo, né? Tem aí um extenso litoral, com incidências grandes de vento, onde você poderia produzir energia aproveitando este vento, que não interferia, né, de forma alguma na questão do equilíbrio da natureza. Tem aí também, moramos em um país tropical, onde a temperatura, o sol é o ano inteiro, né? E aí é pouquíssimo aproveitada a energia solar. Existem países frios, né, que tem muito mais aí questão de inverno do que verão, onde a energia tem uma grande porcentagem, é toda utilizada da energia solar. Então o Brasil precisa ainda se modificar, né? De certa forma, se modernizar nesse processo de fabricação de energia para que ela não tenha que interferir tanto na questão da natureza. Construções de cidade, outra interferência do homem no habitat, né, natural dos animais, né? Às vezes eu vejo muito aí nos jornais, né, passam muito a questão de relatos de animais selvagens que invadem a cidade, mas aí eu sempre me faço o questionamento: quem invadiu quem, né? Às vezes foi a cidade que invadiu o habitat natural daquele animal. Então, de certa forma, ele vai precisar, né, invadir essa cidade, porque ali era onde ele morava anteriormente. Então, vamos ver aí, ó. Ao construir cidades, os seres humanos ocupam áreas naturais, que são cobertas por edificações e asfalto. Um dos problemas da construção dessas cidades é a perda do habitat natural do animal. Então ali a gente vai fazer a derrubada, né? Lembra que em uma das aulas aí a Pró disse que todas, né? A primeira intervenção do homem sempre será a derrubada da vegetação. Por quê? Se ele vai construir uma ponte, ele derruba. Se ele vai construir uma estrada, ele derruba a vegetação. Se ele quer construir uma casa, ele derruba a vegetação. Então, sempre a vegetação será o primeiro procedimento que o homem toma
quando ele está modificando o ambiente. Outra coisa que acontece, nesse processo de edificação das cidades, né, das construções da cidade, nós, os seres humanos, estamos sempre à procura de comodidade, de viver com conforto. E aí o homem passou a asfaltar, né, e a construir prédios e deixar pouquíssimas vegetações naquela cidade. O que acontece, gente? Qual é a consequência disso aí, ó? Quando as enxurradas, as chuvas, né, as tempestades aparecem nesse cenário, aí sim o problema é grande. Por quê? Essa chuva teria o solo para ser escoada, né? Se esse lugar não fosse todo asfaltado, a chuva ia penetrar no solo e ia dar origem ao que a gente conhece como os lençóis subterrâneos, né? Para onde vai a água da chuva que bateu na terra? Justamente para dentro do solo. Só que quando a gente asfalta essa rua, esse lugar, nós passamos ali uma camada, né, que é impermeável. A chuva não consegue penetrar o asfalto. O que acontece? O ser humano também não se educa. Então, ele polui os bueiros, jogam lixo na rua e quando a chuva vem, entope esses bueiros, não tem mais o solo para penetrar, né? E nem tem para onde a água escoar. E aí o que acontece? Enchentes, alagamentos, né? As pessoas sofrem sempre com isso porque, de certa forma não, porque elas criaram essa situação quando asfaltaram tudo e se asfaltaram tudo, não tomaram conta aí da questão do escoamento da água que necessita, né? Que conta muito com a nossa rede de esgoto. Aí vem a questão das construções indevidas, que levam como problema esse outro ponto, que é os deslizamentos. Por que os deslizamentos acontecem? Eu acho que vocês conseguem ver aí, mesmo quem não gosta de assistir jornal, em algum momento, num período de chuva, falando que tal morro desabou, né? Teve um deslizamento. Por quê? Destruição da vegetação de morros e encostas que deixam o solo nu contribui para a ocorrência dos deslizamentos. Então Deus, quando fez a natureza, ele pensou nas minúcias, nos detalhes, né? Ele colocou ali nas encostas dos morros, aquele negócio bem alto, uma vegetação que não tinha como objetivo central enfeitar aquilo não. A vegetação ali do morro, né, e das encostas tem como objetivo a questão de barrar a terra quando está chovendo. Então, as raízes ali daquelas plantas, elas servem como se fosse um muro de contenção. Quando a chuva, né, tá lá, aquele temporal caindo, o que acontece? A terra, ela não consegue deslizar porque as raízes, vamos dizer assim, seguram a terra. Vem o homem para a construção, né, da moradia e ele não pensa nesse detalhe. Como ele vai precisar derrubar a vegetação, como a Pro acabou de dizer aqui, né, é o primeiro procedimento dele, ele derruba a vegetação para a construção. O que acontece? Ele tirou dali, daquele solo, daquele morro, a proteção. Quando chove, né, e dá aquele temporal, cadê as raízes, cadê as plantas, cadê aquela mata, né, chamada ciliar, que serve ali para segurar a terra, o morro em si, né? Não existe mais. Então, a areia, né, aquela terra fica solta, não tem como ser barrada, e aí ela desliza, e junto nesse deslizamento, ela leva ao quê? As moradias, né? As moradias vão embora. Tá aí. Percebam o que acontece aí. Desce casa, desce tudo e quando chega lá embaixo de quebra, ela ainda leva as que estão lá embaixo também. Então dá pra gente perceber que em muitas situações onde o homem acaba passando, é criado por ele próprio, porque falta ao homem uma coisa chamada respeito à natureza. Enquanto Deus pensou em tudo, no predador, a presa, né, na mata que segura ali a encosta, na questão do rio, quando tem seu habitat, tem os animais, o homem ele só pensa mesmo na modificação para o conforto dele. Só que nem sempre esse conforto é válido, porque ele acaba, de certa forma, ali
colhendo, né, os frutos que ele plantou quando ele não respeitou a natureza. Então, o que a prova vai querer de vocês aqui, né? Leitura aí da página 513 e 514, referente a esse conteúdo que a gente agora discutiu. E para casa, vocês vão ficar aí com a página 515. Então, próxima aula a gente retorna com a correção dessa página aí, né? E até lá, galera.